E aí, tudo bem? O desenho X-Men 97 chegou e surpreendeu todo mundo pela qualidade da animação, das histórias e por capturar o clima da animação antiga. Mas o que mais chamou a minha atenção foi o tanto de material das histórias clássicas que eles estão adaptando. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre essas adaptações e o que eu gostaria que eles fizessem com essas sementes que eles estão plantando. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp da galera e segue a gente no Instagram, porque daí você vai ter mais informação e mais na hora que as coisas rolam e a gente tem um conteúdo diferente lá. HQ, você precisa saber. Antes eu vou falar rapidinho sobre a minha história com o desenho dos X-Men de 1992, que na verdade estreou aqui no Brasil em 1994. Esse foi o ano em que eu entrei na faculdade. Tô velho, né? Mas acho que ele estreou nas férias, então eu consegui gravar tudo no videocassete quando passava na TV Colosso. Quem for dessa época, coloca aqui nos comentários. Eu comecei a ler X-Men antes de ter qualquer possibilidade de existir um desenho ou um filme da equipe. Era um sonho, não só meu, mas de muita gente que lia os formatinhos da Abril. Até ali, eu só tinha visto os X-Men na TV no desenho Homem-Aranha e seus incríveis amigos em aparições especiais. Então teve aquele piloto chamado Pride of the X-Men, que acabou não dando em nada. Não passou no Brasil na época e a gente não tinha como assistir, só se conseguisse uma cópia pirata. Mas a Abril lançou isso aqui, ó, uma graphic novel com imagens do desenho, lançado em formato de história em quadrinhos. Isso aqui foi em 1991. Um ano depois, fiquei sabendo do desenho dos X-Men, aquele desenho novo, em um programa que passava aqui em São Paulo na Rede Record, o Top TV. Acho que foi o primeiro programa de cultura pop da TV. E em 1994 estreou o desenho na Globo. O curioso é que muita coisa que acontecia no desenho ainda não tinha acontecido no Brasil nos quadrinhos. O Gambit ainda não tinha estreado, nem o Bishop. Era legal ver também por causa disso. Mas vamos lá, o novo desenho continuou a tradição de adaptar materiais dos quadrinhos. Eu achei sensacional, porque quem é fã já percebe o que eles estão fazendo e onde eles podem estar querendo chegar. No dia que eu estou gravando, só estrearam os primeiros 4 episódios. Quando a primeira temporada acabar, eu volto com um segundo vídeo falando do que vai rolar daqui para frente. Eu vou listar as coisas que eles adaptaram, onde elas aconteceram nas HQs e o que podem fazer com isso nos próximos episódios. Primeiro de tudo, a morte do Xavier. O modo como terminou o desenho original em 1997 é uma adaptação das HQs. O fato de o Professor X estar morrendo e ter que ser levado para o espaço pela Lilandra para ser tratado e o Magneto ficando no seu lugar. No desenho daquela época, isso aí do Magneto ficar no lugar dele fica só insinuado. Mas agora no desenho novo, dizem que o Professor X voltou para a Terra e foi morto por Henry Peter Gyrich. Isso aí já não vem das HQs clássicas. O professor vai para Shi'ar ser tratado nos quadrinhos em Uncanny X-Men 200 de 1985, a última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga dos X-Men 12 da Panini de 2023. O que eu queria ver a partir daqui? Nas HQs, o Professor X fica ausente muito tempo, mas os X-Men acabam se encontrando com ele no espaço e descobrem que ele era um Skrull disfarçado. O verdadeiro Xavier estava preso pelos Skrulls, é libertado e trazido de volta à Terra. Não é possível que o Xavier esteja mesmo morto no desenho, né? Poderiam fazer um arco espacial no desenho, com os X-Men se reencontrando com os piratas siderais e a Lilandra para enfrentar a rapina e aparecer o Professor X lá. Ninguém entenderia nada e eles descobririam que o Xavier que morreu na Terra era um Skrull. Agora, por quê? Não sei, mas é uma boa forma de trazer o Xavier de volta. Agora vamos falar do traje que o Magneto está usando no desenho e o julgamento dele. Também vem dos quadrinhos e o Magnus passa a usar essa roupa nessa mesma edição, Uncanny X-Men 200. Nas HQs, o Magneto é julgado por seus crimes e é absolvido.
Em seguida, aceita ser o novo diretor da Escola Xavier. No desenho, primeiro o Magneto surge na mansão dizendo que o Xavier deixou a escola para ele no seu testamento. Em seguida, o governo invade a mansão e leva o Magneto para ser julgado. O desenho introduz a personagem Valerie Cooper, que vem das HQs. Ela leva Magneto a julgamento e após o ataque do Executor X, ele também é absolvido. Eu senti falta da gente ter a Gabrielle Heller defendendo o Magneto no desenho como nos quadrinhos. Seria uma boa oportunidade para depois introduzir o Legião. O que eu queria ver a partir daqui? A Valerie Cooper é a mulher por trás da Irmandade de Mutantes se tornar a Força Federal. Isso poderia acontecer. Ela também financiou o X-Factor, que já apareceu no desenho antigo e apareceu numa foto agora no novo, mas isso é uma bagunça que a gente já vai abordar. Ela sempre foi mostrada nas HQs como alguém de caráter dúbio. Vamos ver o que fazem no desenho. Já o Magneto, pouco depois, foi chamado por Sebastian Shaw para ser o Rei Branco do Clube do Inferno. Isso pode acontecer também. Com o tempo, o Magneto desistiu de ser o diretor da escola e voltou de novo para o lado ruim da força. Talvez uma grande decepção o leve a isso. Vamos ver como é que eles vão levar isso. Outra coisa que não fica muito clara é se esse universo de X-Men 97 é o mesmo do desenho antigo ou não. Essa do Xavier ter morrido pelo Gyrick aconteceu depois que ele voltou do espaço ou é outra realidade? Tem uma foto dos X-Men originais na Mansão X e o Anjo tá lá na foto. Mas no desenho antigo, o Anjo não era um X-Men original. Na verdade, o desenho foi contando histórias sem planejamento e criou esses problemas. O Anjo apareceu como um milionário que não conhecia os X-Men, a Vampira não conhecia a Mística, mas depois tentaram consertar, dizendo que ela só via a Mística com outra aparência. O Bishop não fazia parte da equipe, o Morpho não usava aquela aparência branca. Essas mudanças que eles estão fazendo agora podem ser adaptações do tipo: a gente quis mudar e dane-se, né? Não precisa explicar. Ou a gente pode ver em algum momento que a gente está em outra realidade, sei lá. Magneto e Vampira. O desenho traz algo que o desenho antigo não explorou: a relação entre Magneto e Vampira. Eles dizem que tiveram uma história antes dela vir para os X-Men, o Magneto consegue tocá-la e aparentemente os dois estão se encontrando escondido, para a tristeza do Gambit. Nos quadrinhos, quando passa pelo Portal do Destino, a Vampira retorna com 2 corpos, o seu próprio corpo, e é criada uma nova Carol Danvers com a mente que habitava o cérebro da Vampira. Só que só havia força vital para um corpo. O Magneto interfere e decide manter a Vampira e se desfazer da cópia da Carol. A Vampira mantém a força e o poder de voo da Miss Marvel, mas se livra da mente da Carol que tanto a perturbava. Em seguida, o Magneto e Vampira se envolvem em uma saga na Terra Selvagem para enfrentar Zala Dane. E é ali que os dois se envolvem romanticamente pela primeira vez. A Vampira estava sem poderes naquele momento ali, que foi um efeito colateral da manipulação genética do Magneto, então eles puderam se tocar, mas nada sério acontece. O Gambit e a Vampira ainda nem se conheciam. Essa história dela com o Magneto foi meio que deixada de lado até a Era do Apocalipse, uma realidade alternativa em que Magneto e Vampira são casados e têm um filho. Ali é introduzida a ideia de que o poder magnético dele permite que eles se toquem. É bem forçado, mas tá bom, isso também foi aproveitado no desenho. E depois surgiu Joseph, um clone mais jovem do Magneto que formou um triângulo amoroso com a Vampira e o Gambit. Isso foi o que aconteceu na época clássica. Magneto salva a vida da Vampira e destrói a cópia da Carol Danvers em Uncanny X-Men 269 de 1990, última vez que saiu no Brasil, X-Men Gênese Mutante 1 da Panini de 2014. A última que eu tenho é os maiores clássicos dos X-Men 1 de 2003. A aventura na Terra Selvagem, em que eles quase se pegam, saiu na Uncanny X-Men 274 e 275 de 1991. Também saíram por último na Gênese Mutante 1. Eu tenho elas por último nos maiores clássicos dos X-Men 2 de 2004. A Era do Apocalipse foi publicada pela última vez no Brasil a partir de X-Men A Era do Apocalipse 1 da Panini de 2012. A primeira aparição do Joseph aconteceu em X-Men 46 de 1995. Foi publicada no Brasil em X-Men 112 de abril de 1998. O que eu queria ver a partir daqui?
Seria legal a gente ter uma temporada ou metade dela em que acontecesse a Era do Apocalipse. Já brincaram com isso na série antiga, né, naquela história O Valor de um Homem, mas poderiam fazer algo mais amplo e parecido com as HQs, explorar o casamento do Magneto e da Vampira, o Gambit renegado, o Wolverine sem uma mão, o Ciclope sem um olho, etc. Agora vamos falar da roupinha do Gambit e do Wolverine tomando banho. Mentira, a gente tem coisa muito mais interessante para dizer. Tempestade perde os poderes. No ataque do Executor X ao julgamento do Magneto, e a gente já vai falar do Executor X, ele está aportando uma arma que anula permanentemente os poderes de mutantes. Ele tenta acertar o Magneto, mas atinge a Tempestade, que perde os poderes e deixa os X-Men. Quando eu vi isso no segundo episódio, eu já pensei, tomara que ela vá pedir ajuda ao Ford. E dito e feito, mas é o Ford que a procura, e ela tá usando aquela roupa de couro punk das HQs. E no quarto episódio, a Ororo ganha uma história paralela chamada Morte em Vida, como nas HQs. Ela vai para uma cabana nas montanhas com o Ford, eles se envolvem. Ela descobre que ele inventou os primeiros projetos dos colares inibidores que acabaram gerando a arma do Executor X. Eles brigam, mas então ela é atacada por uma criatura que parece ser o Olhos Assassinos, e ele menciona o adversário. Na cabana tem fotos do Ford com o X-Factor, com o professor Godfrey Adler, personagem que no desenho era a Mística disfarçada, e com Bastian, que nunca tinha aparecido no desenho. Nos quadrinhos, a Ororo começa a explorar mais o seu lado selvagem e adota um visual com cabelo moicano e roupas de couro. A Tempestade do desenho já estava de moicano quando a série começa. Tempos depois, o governo, encabeçado por Henry Peter Gyrick e Valerie Cooper, contrata Ford, um mutante com o poder de criar praticamente qualquer dispositivo tecnológico, para desenvolver uma arma que anulasse de vez o poder do mutante atingido por ela. A ideia era acertar a Vampira, considerada uma grande ameaça por ter invadido o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D. umas histórias antes, mas Tempestade entra na frente do disparo e perde os poderes. Ford cuida dela, a diferença é que ele leva ela para o edifício dele, o Ninho da Águia, e no desenho eles vão para uma cabana, e ela, sem saber que ele criou a arma que a atingiu, se apaixona pelo descendente de índios Cheyenne. Quando Ororo descobre que o Ford criou a arma, passa a odiá-lo. Mais pra frente, Ororo procura Ford para exigir que ele descubra um jeito de devolver seus poderes, mas descobre por meio de Neizé, seu mentor, que ele foi capturado. Ororo e Neizé tentam achá-lo, são atacados pelo tal Olhos Assassinos, que é uma criatura mística, e ela descobre que Neizé está possuído por uma entidade maligna, o Adversário. Os X-Men enfrentam o Adversário e são dados como mortos. Mais pra frente ainda, Ororo e Ford reatam, até que ele a pede em casamento, mas ela hesita e ele deixa os X-Men. Essa foi a história na época clássica. O Ford no desenho clássico dos X-Men, no desenho antigo, é um desses problemas de bagunça de continuidade. Ele aparece pela primeira vez na adaptação de Dias de um Futuro Esquecido no ano de 2055, sendo que o tempo presente era 1992. Ele parece ser um homem na faixa dos seus 60 anos, ou seja, ele nem tinha nascido em 1992. Mas depois ele aparece como ele é nas HQs, no episódio que introduz o X-Factor e em outros depois. Quem era então aquele Ford do futuro? Não se sabe. Eu não sei se eles vão explicar essa bagunça feita com o personagem no desenho antigo. A Mística e o Ford também tiveram uma história conturbada. Ela culpou o Ford por matar os X-Men no fim de A Queda dos Mutantes. Depois culpou o Ford pela morte da Sina em um ataque que os carniceiros fizeram à Ilha Muir. Mas mais pra frente os dois atuam juntos no X-Factor e até se envolvem romanticamente. E o Bastian é um homem que desenvolveu sentinelas superpoderosos para matar mutantes. Depois a gente descobre que não é bem um homem, ele é uma evolução da fusão entre o Sentinela do Futuro Nimrod e o Molde Mestre. Apesar do Bastian não ter aparecido no desenho, Nimrod e o Molde Mestre já apareceram. O último apareceu até no desenho novo. Como o Bastian se encaixa no passado do Ford, se ele aparentemente nem é o Molde Mestre? Aí a gente não sabe. Será que o Ford ajudou o Bolivar Trask a desenvolver os sentinelas?
A Tempestade assume o visual moicano em Uncanny X-Men 173 de 1983, última vez que isso saiu no Brasil, a saga dos X-Men 1 da Panini de 2022. Ela perde os poderes em Uncanny X-Men 185 de 1984, publicada pela última vez em a saga dos X-Men 4. Ela se apaixona pelo Ford na edição seguinte, a 186, que é a história Morte em Vida que eles estão adaptando. Só que, uma coisa, essa história saiu só nessa edição 186, tá? Já vi no outro canal aí falando que foi em várias edições. Não, foi só na 186 e depois tem Morte em Vida 2, que também é outra história solo. E essa, né, a 186, saiu na saga dos X-Men 4 também. Ororo enfrenta os Olhos Assassinos em Uncanny X-Men 222, publicada pela última vez em a saga dos X-Men 20 de 2024. Ford pede Ororo em casamento, mas acha que ela não vai aceitar e deixa os X-Men em Uncanny X-Men 290 de 1992, que saiu no Brasil em X-Men 85 de abril em 1995. Mística culpa Ford pela morte dos X-Men em Uncanny X-Men 227 de 1988. Vai sair na saga dos X-Men 22 da Panini e deve estar para sair isso aí no dia que eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho essa história aqui pela última vez. X-Men A Queda dos Mutantes 3 de 2013. Mística culpa Ford de novo agora pela morte da Sina em Uncanny X-Men 255 de 1989. Essa história só saiu por enquanto aqui, X-Men 57 de abril de 1993. Mística se junta ao X-Factor e passa a trabalhar com Ford em X-Men Prime de 1995. Saiu pela última vez em X-Men A Era do Apocalipse 6 de 2012. O que seria legal que acontecesse a partir daqui? Agora tudo dá a entender que vai rolar a queda dos mutantes. Será? Os X-Men vão morrer e passar um tempo lá na Austrália? Será que vai acontecer isso no desenho? Seria legal. Também seria legal ver o X-Factor para valer, né? Não só naquela foto, para desenvolver a relação do Destrutor com o Ciclope. Além da história da Ororo e do Ford, no quarto episódio tem uma história da Jubileu e do Mancha Solar no mundo do Mojo, sendo colocados em um mundo de videogame. Ali tem várias referências ao desenho antigo, mas de relevante que vem das HQs tem a versão mais velha da Jubileu. O Mojo cria clones da Jubi e os faz jogar aquele game para testar o jogo, mas essa versão da Jubileu que ficou anos jogando aprendeu o macete para vencer o jogo e ajuda a Jubilation e o Beto. Eu demorei para lembrar, mas essa personagem vem das HQs. Tem um arco em que o Wolverine e a Mística, após passarem uma noite juntos, vão parar no mundo do Mojo e conhecem Abscissa, uma versão da Jubileu vinda do futuro. Mojo a capturou e a fez jurar servi-lo para evitar o fim do universo. Quando a Jubileu do nosso tempo se nega a ajudar o Mojo, a Jubi do futuro deixa de existir. Não tem essa coisa do videogame, mas é uma versão idosa da Jubileu com esse visual pós-apocalíptico meio sadomasoquista. Primeira aparição da Abscissa foi em Wolverine 52 de 1992, saiu pela última vez no Brasil em preto e branco em Wolverine edição histórica 2 da Mythos de 2004. Eu tenho essa história em Wolverine 42 de abril de 1995. A Abscissa morre, deixa de existir já na edição seguinte, a 53, que também saiu na edição histórica 2 e eu tenho na Wolverine 43. O Executor X. No desenho, um membro da organização antimutante Amigos da Humanidade chamado Carl Dente veste um traje tecnológico e usa diferentes armas para tentar matar Magneto durante seu julgamento. Magnus consegue detê-lo, mas como eu falei, ele acaba acertando a Tempestade. Nas HQs, o Dente era um ex-militar que queria vingança contra os mutantes. Seu traje tem tecnologia alienígena. Sempre foi um personagem bem lado C dos X-Men, teve poucas aparições na época clássica. Em inglês, o nome é Excussioner, e tem a saga que chama Excussioner Song, a canção do carrasco, mas essa saga não tem nada a ver com ele. E, como a gente já falou, não foi ele que tirou os poderes da Tempestade nas HQs. Primeira aparição do Executor X foi em Uncanny X-Men Annual 17 de 1993. A última vez que essa história saiu no Brasil,
X-Men Atração Fatal 2 da Panini, de 2014. Vai sair outro encadernado de Atração Fatal agora em junho de 2024, mas essa história aparentemente não está nesse encadernado. O que poderiam fazer com o Executor X a partir de agora? Nada. O personagem não tem muito a oferecer. Ele tem um visual legal, é bom para vender bonequinho, mas para por aí. A aparência do Morpho. O Morpho foi um personagem criado para o desenho, para o desenho antigo, lógico, baseado no personagem Changeling, que se chamava Kevin Sidney, um personagem obscuro que apareceu lá nos anos 60 nas histórias dos X-Men e que morreu como uma desculpa para trazer o Professor X de volta. O Xavier tinha morrido, queriam voltar com ele, então disseram que o Changeling é quem tinha morrido, após se transformar nele. No desenho não quiseram usar Changeling porque esse nome é o mesmo nome do Mutano da DC, então inventaram Morpho. Mas no Brasil ele é chamado de Morpho mesmo nessas aparições dos anos 60. Aí nos anos 90, na Era do Apocalipse, depois da estreia do desenho, o Morpho está vivo nessa realidade alternativa com essa cara branca. Agora trouxeram essa cara branca para o desenho. Também trouxeram a ideia de que o personagem é homossexual e teve gente que reclamou. O Morpho é um personagem que apareceu tão pouco na época clássica que a gente nem conhece ele direito, eu não vejo problema de fazer essa adaptação. E é bem legal o fato dele se transformar em outros personagens do universo X. Estão usando de uma forma bem legal os poderes dele. Primeira aparição do Changeling foi em X-Men 35 de 1967. Ele morre em X-Men 42 de 1968. As duas histórias foram publicadas no Brasil em Os Fabulosos X-Men, edição definitiva 2 da Panini, de 2022. Primeira aparição do Kevin Sidney como Morpho nas HQs dentro da continuidade da Marvel, X-Men Alpha, de 1995. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, X-Men A Era do Apocalipse 2, de 2012. O que podem fazer a partir de agora? Será que o Xavier que morreu era o Morpho e esse Morpho que a gente está vendo é um clone enviado pelo Senhor Sinistro? Eu acho que não, porque eles vão querer mostrar o Morpho como um personagem positivo. Eu não tenho muita expectativa com o personagem, quero ver ele se transformando em mais personagens diferentes. Roberto da Costa, o Mancha Solar, o mutante brasileiro, é introduzido no desenho. Ele é um mutante rico que é capturado pelos amigos da humanidade e salvo pelos X-Men. Eu gostei que quando ele entrega o seu cartão para Jubileu, o nome dele está escrito certo, com o da separado do Costa, como a gente escreve aqui no Brasil. Nas HQs era escrito tudo junto, nessa época mais clássica. Nas HQs, Roberto é recrutado por Xavier no Brasil para formar uma nova equipe de jovens mutantes, quando o professor acreditava que os X-Men tinham morrido durante a saga da ninhada. O Beto tem o poder de absorver energia solar e converter em uma energia negra que lhe dá super força. Ele foi parte dos Novos Mutantes e da X-Force, na época clássica. Primeira aparição do Roberto, Marvel Graphic Novel 4, de 1982. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Epic Collection 3, Novos Mutantes, da Panini, em 2023. O que poderiam fazer agora? Trazer os outros Novos Mutantes originais. O Míssil e a Lupina já tinham aparecido no desenho antigo. A Illyana só apareceu como uma criança, teriam que explicar toda aquela questão do Belasco. Falta a Miragem, dos principais, e seria legal ver os Novos Mutantes e depois o Cable chegando para formar a X-Force, mas eu acho que tudo isso pode ficar mais pra frente, porque é muita informação. No terceiro episódio, a gente vê que a Jean, que teve um filho com o Ciclope, na verdade era um clone criado pelo Senhor Sinistro. Os X-Men se veem num lugar corrompido, com objetos antropomórficos e demônios. O clone da Jean se torna a rainha dos duendes, mas no fim se redime e decide adotar o nome Madeline Pryor. Sinistro infecta o pequeno Nathan com um vírus tecno-orgânico e o Bishop decide levar o bebê para o futuro para ser tratado, segundo o próprio Bishop, por um cara que inventa qualquer coisa. Vamos por partes. Isso é uma adaptação da saga Inferno, mas tem um monte de outra coisa misturada aí. Nas HQs, Madeline se casa com o Ciclope após a Jean ter morrido como Fênix Negra na Lua.
Depois a gente descobre que a Maddie é um clone da Jean criado pelo Sinistro porque ele queria que o Scott e a Jean tivessem um filho, que segundo ele seria um mutante muito importante porque teria uma das melhores genéticas de todas. A Maddie é corrompida por demônios do limbo, se torna a rainha dos duendes, tenta matar o próprio filho, morre e sua essência é absorvida pela Jean, que já tinha sido descoberta viva nessa época. Já o vírus tecno-orgânico no Nathan é obra do Apocalipse. Quem leva ele para o futuro é uma mulher chamada Askani, e ela leva ele para um futuro bem mais à frente que o do Bishop. No desenho tudo foi feito meio corrido, né? Dava para ter desenvolvido melhor esse arco, mas é legal mesmo assim. O Limbo não é citado, e a Illyana, Senhora do Limbo, irmã de Colossus, só aparece como um dos personagens em que o Morpho se transforma. O clone da Jean decide se chamar Madeleine Pryor, sem motivo aparente. E esse cara que inventa coisas no futuro que o Bishop fala, certamente é o Ford, o que cria de novo essa bagunça. Porque tem um Ford aqui no presente e outro só um pouquinho mais velho, uns 60 anos no futuro. E outra, o desenho antigo já tinha mostrado que o Cable tá lá no ano 3999, alguma coisa assim, e o Bishop tá em 2055. Tem umas bagunças aí que precisam ser melhor explicadas. Primeira aparição da Madeleine Pryor foi em Uncanny X-Men 168 de 1983, publicada pela última vez na saga dos X-Men 1 também. Ela se torna a Rainha dos Duendes em Uncanny X-Men 240 de 1988, publicada pela última vez em X-Men Inferno 4 de 2018, mas vai sair de novo em breve na saga dos X-Men 24. O que podem fazer a partir de agora? Eu quero entender como fica esse futuro do Cable, eu quero ver ele voltar do futuro para falar com o Scott, com a Jean. Por enquanto é isso, pessoal, amanhã vai ter outro episódio, já vai ter mais novidade, vamos ver o que eles estão apresentando e mais pra frente eu volto com outro vídeo. Você tá afim de receber quadrinhos na sua casa regularmente ou simplesmente ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Acabamos de lançar o clube, né? Lançamos semana passada e a gente já tem 4 membros ônibus, cada um já vai ganhar uma HQ só de entrar. Muito bem-vindos aí, galera. Por hoje é só, nas próximas semanas... Semana que vem tem Epic Collection Cavaleiro da Lua, todo o conteúdo da Epic que traz as primeiras histórias do personagem. Depois tem a Saga dos Vingadores, preview das edições 5 e 6, assistindo a HQ Camelot 3000 parte 9 e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Deadpool e Wolverine. Até lá!